Olá, este é um vídeo introdutório a título de apresentação do curso de Filosofia Hermética e Magia Cabalística. Ele é um curso que não há necessidade, apesar de aparentar complicação, mas ele tem sim sua complexidade, mas não é complicado. Na apostila, eu me atenho a significados voltados aos arquétipos astrológicos, aos arquétipos do tarô também, tá? Tanto nos objetos de estudo aqui da árvore da vida, tá? Quanto a árvore do conhecimento. A árvore da vida, que tem aqui as sefiró, as esferas evolutivas ou criacionistas, como uma ferramenta, né, de conhecimento esotérico, e a árvore do conhecimento, ela, vamos dizer assim, é a sombra da árvore da vida, é a árvore onde nós temos as clifo e os túneis de Sé, tá? Em outras palavras, e a título de um entendimento assim metafórico desse estudo, é como se nós pegássemos a alegoria da caverna de Platão, né? A alegoria da caverna de Platão conta sobre as pessoas que estão vendo a realidade através de sombras, através de mímicas, e até que uma dessas pessoas sai da caverna em direção à luz solar, em direção à verdade, em direção à realidade, tá? A árvore do conhecimento, ela, fazendo essa analogia, é como se nós nos aprofundássemos, fôssemos no fundo dessa caverna para entender do porquê estamos sujeitos a essa ilusão, entender qual é a origem dessas ilusões, para aí sim sair com mais segurança daquela caverna, compreender, olhar, vamos dizer assim, o abismo, olhar o buraco negro, olhar nossas sombras de uma forma mais real, porque aí sim nós conseguimos trilhar o caminho para fora da caverna com mais segurança e não simplesmente sair e voltar, sair e voltar, sair, a luz está muito brilhante, vou voltar para o conforto do fundo da caverna. Eu acho que vocês entenderam essa metáfora. Bom, por que esse conhecimento é importante? A gente está trilhando aí os primeiros passos rumo à era de Aquário, tá? E a era de Aquário, o signo de Aquário, ele é um signo do elemento ar. Ele é um signo do pensamento superior, do conhecimento, da racionalidade. Então, nós temos que trilhar esse caminho com racionalidade. Então, a época da fé, da crença absoluta, ela precisa dar lugar a um conhecimento. E a premissa da era de Aquário é justamente a ciência espiritual, o entendimento da espiritualidade, como vocês estão vendo aí de uma forma racional, através do método científico. Claro que esse método científico não é a ciência determinista, é a ciência quântica, que muitos autores, especialmente físicos, como o professor Amit Goswami, o Frijot Capra, o David Bohm, eles demonstraram essa aproximação entre a ciência subatômica e o hermetismo, o taoísmo, as religiões orientais. Então, este é o caminho, vamos dizer assim, do conhecimento, tá? Então, não desprezar a parte sombra para justamente compreendermos, nos aproximarmos dos nossos próprios defeitos, do nosso próprio ego, que tenta mascarar justamente certas ou qualidades ou potencialidades que a gente pode escolher para o bem
ou para o mal. Então, esse conhecimento complementar, porque muitas vezes quando a gente estuda só a árvore da vida, é, a árvore, não, as Clifford, os túneis de Seth, eles não são sequer mencionados. É um conhecimento que vocês não encontram com muita facilidade, especialmente quando nós somos dominados pelas religiões monoteístas. As religiões monoteístas, elas não querem falar muito sobre esse aspecto mais sombrio, mais oculto do entendimento da personalidade humana. Afinal de contas, eles querem deter o conhecimento. Eles não querem que sejamos autônomos mediante este conhecimento. E lembrando da importância de entender que a era de Aquário não se resume só ao Aquário, mas sim, e quando a gente fala de astrologia, a astrologia caldeia, a gente sempre tem que é, é, lembrar que todo o signo ele tem seu complementar. O complementar, que é o signo oposto ao Aquário, é o signo de Leão. Esse eixo Leão e Aquário resume o eixo da autoconsciência, que é o signo de Leão, elemento fogo, regido pelo Sol, e a consciência grupal, ou a consciência coletiva, que é Aquário, signo do elemento ar. Hoje nós estamos, né, num momento de transição, num momento caótico, em que a consciência coletiva ela comanda as consciências individuais, ou seja, ao invés da gente buscar toda a nossa sombra, todo o nosso entendimento profundo para chegarmos à luz, para chegarmos ao máximo da nossa potencialidade, estamos sendo conduzidos no movimento de manada para um entendimento primeiro coletivo para depois individual. Ao longo, afinal de contas, nós estamos só começando aí o nossa era de Aquário. Ao longo dos próximos anos, talvez décadas, talvez, né, centenas de anos, nós vamos passar por um aprendizado de que essa consciência coletiva que está sendo implantada nas nossas escolhas, ela faz parte de uma espécie de é, é, comando global. E aí, vocês já devem ter ouvido falar de 1984, do George Orwell, do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esses livros, eles são, na verdade, profecias daquilo que nós estamos nos deparando hoje, tá? Onde a inteligência artificial é uma grande ferramenta para justamente embotar a nossa mente individual através de facilidades. Quem não gosta? Né? Eu acho que quando vocês abrirem a apostila, a primeira coisa que vocês vão ver é a IA perguntando para você: não quer ler logo um resumo dessa apostila? Então, infelizmente, nós estamos sendo conduzidos para uma coletividade em que a imaginação, o raciocínio, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento está sendo cada vez mais diminuída, tá? Então, a minha proposta com esse curso, eu pesquiso há 30 anos esse assunto, e eu percebo que já há muito tempo, com os cursos que eu fiz com o professor Amit Goswami,
com as pesquisas que eu participei, eu já também, assim como eles, né, como os físicos que eu mencionei, que eu estudei, que eu li bastante, eu percebi que a mesma coisa, olha, realmente existe uma forma da gente olhar para a espiritualidade não de uma forma dogmática, não de uma forma é porque é, como as religiões colocam, mas sim como questionamentos, como pesquisa. E isso, né, cada um de nós temos a nossa própria árvore. Eu coloquei como exemplo essa árvore telêmica, né, vocês percebem que eles colocaram várias divindades egípcias aqui, né? Telema, que é, vamos dizer assim, a filosofia da nova era, a filosofia da era de Aquário, inaugurada por Aleister Crowley, que ainda precisa também de muito estudo, de muito entendimento, né? É, vocês observam, essa é uma forma de ver a árvore da vida e do conhecimento do bem ou do mal. Né? Então, vocês podem fazer as suas próprias árvores, as árvores individuais, né? Porque cada um de nós é uma estrela com experiências muito singulares. E a partir dessa singularidade, da experiência de vocês, de cada um de nós, a gente começa a visitar nosso lado mais sombrio, as nossas clifford, onde nós estamos em cada patamar de cada da árvore, né, do entendimento dessa, desse conhecimento tão profundo, e nós vamos identificar onde nós estamos, em que túnel, em que clifa, em que caminho de Thoth, em que Sefirah. E aí, a partir daí, tomarmos nossas providências, nossos estudos, nosso procedimento mágico, nosso procedimento ritualístico individual para aprofundarmos no autoconhecimento, no autocontrole, no entendimento do mundo à nossa volta, na visão mais transcendental, na visão mais holística e racional da era de Aquário. Aqui uma vista d'olhos na apostila, tá? Os gráficos, como esses que você viu anteriormente, tá? Da árvore da vida, do conhecimento. Aqui, né, estamos vendo o índice, todo caminho, passo a passo, os caminhos, as sefiró, né? E a respectiva clifo, né? Os túneis, o caminho, o abismo, tá? Aquela a área, né, da árvore vamos dizer assim, é uma localização comum, né, multidimensional, tanto da árvore da vida quanto da árvore do conhecimento, que é o que eu chamei de buraco negro, né? Devorador da luz, devorador da energia. É importante entender isso sob o ponto de vista aí da física, certo? Mas também do hermetismo ou da magia cabalística, aqui, né, algumas palavras minhas aqui sobre o começo desses estudos, o começo para chegar a essa conclusão, certo? E para cada caminho que vocês estiverem percorrendo, existe uma prática. E a prática também tem uma correspondência, né, dessa prática, que geralmente é correspondente ao arquétipo planetário ou zodiacal daquele caminho. Tá? Então, são sugestões de prática, né? São meditações, visualizações, sempre trabalhando com aquilo que o próprio Jung falava como o maior potencial da gente, como magos, como
agentes da própria transcendência, agentes da própria transformação ou visitação da nossa pedra fundamental, da nossa pedra filosofal, que é a imaginação, tá? Então, isso aqui é um trechinho aqui do caminho do eremita, tá? A prática, o túnel, né? Também, enfim, as correspondências, né? Falar principalmente do arcano do tarô, falar do arquétipo virginiano, né? Regente do arcano. É um estudo, não vou mentir, é um estudo complexo, mas hoje em dia nós estamos muito acostumados, estamos justamente por causa dessa coletividade massificadora, nós estamos nos acostumando a pensar pobremente, a não ler mais, né? Então, transformando livros em arquivos de IA. Você não vai mais, daqui a um tempo, não vai mais encontrar livros, né? Por aí, porque vai estar tudo, né? Estão comprando grandes entidades aí ligadas a laboratórios de inteligência artificial, estão sumindo com livros raros, tá? Isso aí eu não estou inventando, basta você olhar aí, né? Nas notícias, isso aí correu meio mundo. Infelizmente, essa é a realidade, esse é o caos do final aí do Velho Éon, né? Mas não tem jeito, vamos ter que trilhar esse caminho aquariano do conhecimento profundo, avançado. E o conhecimento profundo, avançado é a conexão entre espiritualidade e a ciência. Muitos físicos já perceberam isso. Lógico, muita gente usa isso de forma extremamente leviana, né? Fala, tudo é quântico hoje em dia. Mas se a gente pesquisar com seriedade, desde os anos 90 é, tudo, né? Toda o esoterismo, o hermetismo, tudo isso começou a ser publicado na época de Plutão passando por Sagitário. O conhecimento ele não ficou restrito, né, ao ocultismo. O pessoal achava que ocultismo era tudo fica oculto, ninguém pode saber. Não é isso, tá? Ocultismo é aquilo que está lá no fundo da nossa caverna. O que está lá? O que, né, como nós podemos visitar, como nós podemos chegar nessa origem, né, nessa ressonância morfogenética de antepassados, de raças pré-diluvianas. Nós precisamos resgatar isso e olhar isso sob né, a visão da ciência moderna, ok? Então, aguardem o próximo vídeo. Enquanto isso, adquiram a apostila, que é importante vocês entenderem a teoria, que nos vídeos eu só vou falar um pouco de alguns pontos, tá? A apostila, ela realmente ela vai trazer muitos detalhamentos que vocês vão precisar usar na prática de vocês nesse entendimento desse conhecimento. Sem pressa, com calma, meditem, trabalhem bastante com a imaginação. Qualquer dúvida, entre em contato.